Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Olha eu aqui novamente. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre variações linguísticas. Este conteúdo que eu sei que vocês já trabalharam em anos anteriores, mas nós iremos agora retomar alguns aspectos para que possamos relembrar aí algumas coisas. Vamos agora ver um conceito acerca de variações linguísticas. Observe! Variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la. Agora, o conceito acerca de norma padrão é a forma que a língua portuguesa é ensinada nas escolas. É usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Crianças, nós temos aqui dois conceitos. Um que fala acerca da norma padrão e o outro que fala sobre a variação linguística. Veja que, como o próprio nome diz, nós não temos muitos segredos. Norma padrão é aquilo que devemos seguir, é aquela língua que é ensinada a todos. Norma padrão é aquela que é modelo. Mas, em contraposição, nós temos as variações linguísticas, ou seja, são as variedades da língua. Nós vamos perceber que cada pessoa fala de uma maneira diferente. Nós temos uma norma que é padrão, que é aquela que é modelo, mas também temos as variedades. E nós vamos perceber que nenhuma, nem outra está certa ou errada, mas tudo isso depende do contexto. Tudo isso tem um fundamento. Nós vamos ver na aula de hoje dois tipos de variações: as variações regionais e a sociocultural. Vamos observar agora? Olha só. Vejam que nós temos aqui um texto em que aparentemente estamos numa sala de aula e alguns comentam. Viram algo, né? Olharam e aí cada um deu sua opinião. Trilegal, tchê. Que trem doido sou. Irado demais. Que legal, meu. Que coisa arretada. Crianças, vejam só. Nós temos aqui personagens que estão falando de um mesmo assunto, estão dando a mesma opinião, porém, eles estão fazendo isso de formas diferentes. E é isso que nós iremos trabalhar na questão das variações linguísticas. Percebam que cada personagem, ele representa aí um aspecto, né, da posição geográfica do nosso país. Cada personagem representa um estado. Por quê? Porque cada um fala de uma maneira diferente. E isso daqui é o que chamamos de variação regional. Vamos confirmar com o conceito? Variação regional é a que ocorre em virtude das diferenças geográficas entre os falantes. Ela pode acontecer tanto entre regiões de uma mesma nação, por exemplo, Rio de Janeiro e Goiás, quanto entre países que compartilham a mesma língua, como Brasil e Portugal. Isso mesmo, confirmamos. Agora vamos ver se você sabe me direcionar em relação ao que eu vou perguntar para vocês. Observe o slide. Isso, nós temos aqui essa fruta e ela tem duas formas, ou é tangerina ou é bergamota. E aí, na nossa região aqui, você fala tangerina ou você fala bergamota? Eu nunca falei bergamota, eu falo tangerina. Olha este outro alimento. Isso. Nós temos aqui duas formas também, macaxeira e mandioca. Eu já ouvi também, crianças, aipim, mas aqui na nossa região, geralmente, alguns falam mandioca ou macaxeira. Então, percebam que nós temos dois vocábulos diferentes para falarmos sobre um mesmo alimento. Então, percebo que cada um tem uma forma diferente de falar, mas que quer dizer ou quer falar sobre o mesmo assunto. Então, percebo que aqui nós temos, evidentemente, mais um caso de variação regional, porque depende da região, depende da posição geográfica em que um ser está. Agora, nós vamos ver outro tipo de variação, a sociocultural. Observe comigo. Percebam o texto. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior,
pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswaldo de Andrade. Então, perceba aí no slide. Ao invés de falar milho, dizem mil. Eu comprei um mil para você. Melhor, dizem melhor. Ao invés de dizer pior, dizem pior. Telha, dizem teia. E telhado, telhado. Vejam que aqui nós estamos representando a variação sociocultural. Percebam que aqui este falante, ele fala de uma maneira diferente. Por que isso acontece? Vamos saber? A variação sociocultural é o modo em que a língua portuguesa é falada em determinadas regiões ou, olha só, dependendo do estilo de vida e o meio cultural do falante. O falante deste texto, provavelmente, ele não tem atingido alguns níveis maiores da escola formal. Por isso, ele fala desta maneira de acordo com o seu grupo social, de acordo com aqueles que falam também desta maneira. Foi a forma que ele aprendeu. E como eu falei, crianças, não está errada, não está certa. Está até certo, mas a depender do contexto dele. Porque no grupo dele, ele aprendeu daquela maneira. E o que eu tenho que fazer se eu conheço outra variedade? Eu tenho que respeitar. Vamos ver outros exemplos? Nós temos aqui uma tirinha e uns personagens também. Observe a leitura. Diz assim, ó. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou é ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Veja aí que é diferente, não é mesmo? Em algumas tirinhas, quando se trata a respeito de variação linguística, nós temos aí a presença do Chico Bento. É um menino que ele mora no campo. Logo, como é que ele vai falar? Ele vai falar de acordo com a sua variedade, de acordo com o que ele aprendera. Ou seja, ele aprendeu através dos seus grupos, que é desta maneira, ele vai reproduzir. Vamos ver outros exemplos? Vejam que nós temos aí um aluno que provavelmente, esteja conversando com a professora. E eu sei que vocês vão identificar algumas pessoas que falam assim. Observe. Aê, professora, eu e os brother tudo tipo assim. Não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português, né? Então, eu sei que vocês já identificaram alguns colegas também que falam desta maneira. Veja que nós estamos trabalhando neste texto a questão da cultura. Ou seja, este personagem, embora ele esteja aí numa escola, né, ele tem ali pessoas que fazem parte do seu convívio, seus grupos. E provavelmente aquelas pessoas também falem desta maneira. E ele vai reproduzir. Geralmente os adolescentes, né, têm esse tipo de linguagem. Mas vamos ver outros. Este também é muito interessante. Você vê um personagem que provavelmente esteja fazendo uma consulta com o médico, né? Ele diz, olha, a dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Gente, é muito interessante este texto. Eu acho que vocês não ouviram ainda as expressões mucumbu, né, titela e pazes. Algumas pessoas, pá, né, a pá. Então, veja que ele diz, olha, a dor começa aqui no mucumbu, ele vai subindo para as pazes, né, e ele responde aqui na titela. Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, mas nós percebemos que esse é um personagem também que reproduzem, né, estes vocábulos que muitas vezes nós não conhecemos. Vocábulos muitas vezes que fazem parte da sua cultura ou que já deixaram de existir. Vamos ver um outro? Diz assim, olha, também dois personagens diferentes e um está aí no carro, né, tem um outro estilo. E ele diz, olha, essa estrada vai para São Paulo? Aí o outro, bem diferente, responde, sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Olha só, veja que nós colocamos aqui o contraste, né? Aquele que parece que já chegou aos níveis maiores de escolaridade, o outro que reproduz também a forma com que ele aprendeu.
E vejam que, diante de tudo isso que nós falamos, nós temos um problema que temos que, muitas vezes, ficar atentos. Que problema é esse? O preconceito linguístico. Vamos ver? Variação linguística e o preconceito linguístico. Surge, sempre acontece por quê? Porque nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio. Algumas são consideradas superiores, mais corretas e cultas, e outras são consideradas menos cultas ou menos incorretas. Preconceito linguístico ocorre sempre que uma determinada variedade é referida com um tom pejorativo e depreciativo, estando associada a situações de deboche ou até de violência, o que contribui para a exclusão social de diversos indivíduos e grupos. Crianças, lembrem-se, não podemos praticar o preconceito linguístico. Sempre ele vem manifestado com deboches, com brincadeirinhas. Por quê? Porque o falar diferente, ele vai depender dos grupos sociais que estamos inseridos e não é que esteja errado, mas devemos sim respeitar, porque existe uma origem e aí respeitando vai estar tudo ok. Vamos agora nós exercitando? Vamos lá. Observe o texto. Provavelmente estes personagens estejam numa feira. Um grita, olha a tangerina. O outro, olha a bergamota. Olha a mexerica. Aí nós temos a pergunta. Sabemos que as palavras tangerina, bergamota e mexerica dizem respeito à mesma fruta. O uso de diferentes vocábulos usados pelos falantes de diferentes regionais para representar algo em comum é chamado de quê? Veja que já trabalhamos este conceito. Temos aí algumas alternativas. É uma variação linguística sociocultural? É uma variação linguística regional ou um preconceito linguístico? Vejam que nós temos aí diferentes palavras para tratar sobre a mesma fruta. Nós chamamos isso de quê? Vamos ver se você acertou. Variação linguística, muito bem. Agora uma bem rapidinho. Nós temos aí uma tirinha sobre a turma da Mônica, 2 personagens. Vou para a escola, mãe. Por acaso você estudou para a prova? Temos a questão. Observe a fala de Chico Bento. Ele é um personagem recorrente nas tirinhas que tratam sobre variação linguística. Sua fala é típica da variação linguística. Então perceba aí, qual é essa variação linguística? Sociocultural, regional ou histórica? Vamos ver se você acertou? Vamos lá? É regional. Parabéns! Trabalhamos aqui acerca de variações linguísticas. Se você quiser rever a esta ou a outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque e bons estudos para você!